Tem ainda aqui a história do macaco prego que foi resgatado de situação de maus tratos em São Sebastião do Paraíso. No Balanço Geral, a gente deu esse caso na semana passada. Um caso que repercutiu muito porque o macaquinho estava muito ali, ó, debilitado. Esse macaco aí, ele foi resgatado pela Polícia Civil lá em São Sebastião do Paraíso, que é sudoeste aqui de Minas Gerais, quase divisa com o estado de São Paulo. E estava trancado em uma gaiola, exposto ao clima, condições inadequadas de saúde, em um restaurante que exibe animais para atração ao público. Não sei para que isso, sinceramente, mas vamos lá. O responsável pelos animais, proprietário do estabelecimento, foi conduzido à delegacia e deve responder pelo crime de maus tratos. Bom, a história continua aqui, mas quem acompanha o Balanço Geral fica bem informado, sabe muito bem do que eu estou falando. Mas esse caso aí está sendo investigado pela Polícia Civil. Para a gente entender por que disso que é crime, por que isso é crime, eu tenho o prazer de receber o doutor Diego Assis, que é advogado, que já participou com a gente sobre o caso da capivara lá, né? Sim, sim. Caso da capivara, que depois deu uns desenrolar que ninguém imaginava, mas está sendo inclusive investigado pela Polícia Civil também. Diego, obrigado por participar com a gente aqui. Que isso, Cadu. Boa tarde aos telespectadores do Fala Minas. Primeiramente, feliz aniversário. Obrigado. Tudo de bom sempre. É complicado falar sobre esse assunto logo após a comemoração, né? Você que é um defensor dos animais. Muito. Né? Tem o companheiro Dragon lá, a gente acompanha. Pai de pet, a contragosto de Gilmar Garcia, que sempre me xinga, falando, pai de pet não, mano. Mas, vamos lá. Bora. Com relação a esse caso aqui, né? A lei brasileira, ela aumentou bastante a pena com relação ao crime a cachorro e gato. Sim. E o macaquinho entra nessa nova reformulação que teve da lei? O macaquinho entra porque ele é considerado um animal silvestre, né? E a lei de crimes ambientais, ela protege tanto animais domésticos quanto animais silvestres. Então, quando alguém pratica os maus tratos, independente da categoria biológica de animais, se é que a gente pode dizer assim, vai estar abarcado pela lei, sim. No caso dos animais domésticos, tem uma penalidade um pouco maior, né? É o que a gente chama de causa de aumento de pena em relação a cães e gatos. Isso mudou recentemente da lei, né? Sim, teve uma alteração recente, sim. Vamos lá então. Esse caso aqui, onde a Polícia Civil trouxe informações pra gente, falava que o proprietário do estabelecimento, ele deixava esse animal exposto lá na gaiola. Isso pode, a lei permite que esses animais eles fiquem expostos assim ao público? Ó, inicialmente, para você criar um animal silvestre, é necessário que você tenha uma autorização ambiental para isso, né? O próprio IBAMA, como órgão fiscalizador, ele exerce esse papel de intermediar a relação entre o Estado e a população para, caso você queira ter um animal silvestre, você faça o devido pedido de registro para ter esses animais. Quando a gente trata de uma situação de exposição do animal, é mais delicado ainda, ou seja, em hipótese alguma, você pode sequer chegar perto de expor o animal aos maus tratos. Nessa situação concreta, por exemplo, além do animal ser exposto ao público, ficava exposto a elevados ruídos em caso de confraternizações no ambiente. Então, maus tratos são muito, muito amplos, né? Uma série de questões que a gente pode desdobrar aí. A gente vê as imagens aí que foram cedidas para nossa equipe, é uma judiação, né? Eu que gosto de animais, né? O doutor mesmo estava falando, minha rede social deixa bem claro isso, que eu gosto demais de animais. Quais são as consequências? Porque está sendo investigado ainda, o caso ainda não teve uma conclusão, né? Porque foi tão recente. Quais são as consequências para esse, vou colocar em aspas aqui, tutor, né? Isso. Bom, o infrator, né, no caso a gente pode até usar essa palavra, ele, após a constatação do possível crime de maus tratos, ele é conduzido à delegacia, não se faz a prisão em flagrante em razão da pena atribuída a esse crime de maus tratos, uma pena máxima de 1 ano, nesse caso não há prisão em flagrante. O que há? Nesse caso ele é conduzido à delegacia, assina um termo circunstanciado de ocorrência, e é liberado em seguida, mas não quer dizer que a situação seja resolvida perante a justiça criminal. Muito provavelmente, em razão da quantidade da pena, ele vai celebrar um acordo com o Ministério Público, uma transação penal, algo nesse sentido. Entendi. No caso desse infrator, como você disse, né? E não só ele, mas as outras pessoas que trabalham lá no restaurante podem, por omissão,
serem arroladas no processo, ou seja, colocadas dentro do processo também? Ó, nós temos a teoria do direito penal aplicada no Brasil, né, ainda é muito discutido, tem muitos estudos por trás, mas resumidamente, autor de um crime no Brasil é quem pratica um ato voluntário e consciente, ou seja, com a consciência de querer praticar aquela conduta. Então, se, por exemplo, algum funcionário praticou aquela conduta sob pressão do proprietário do estabelecimento, ali haveria uma discussão da isenção da pena em relação a esse partícipe por não ter exatamente a consciência de praticar aquela conduta, mas sim uma interferência externa na vontade dele de praticar. Então, caberá às investigações concluírem se houve participação dos funcionários do local e se foi por livre e espontânea vontade. Certo. Outra coisa que eu queria entender é com relação ao macaco prego em si. Como você disse, é um animal silvestre e tal, mas se eu tiver uma autorização do IBAMA, eu posso criar ele? Eu posso ter ele em cativeiro? Pode criar, desde que esteja nas condições ideais de habitat, de preservação, que não esteja atingido por influências externas. Como, por exemplo, você deu o exemplo no início do Agenor, né, da capivara. Sim. Se ele tivesse uma autorização, ele poderia criá-la, desde que no ambiente adequado. Do Agenor da capivara deu um desenrolar que eu não imaginava. Segundo o IBAMA, lá naquela época, foi-se dito que já tinha alguns animais que ele criava de maneira irregular e que teriam morrido ao cuidado dele, né? Sim. Aí deu uns B.O.zão grave lá para ele. Pois é, inclusive que é importante a gente aproveitar esses momentos para conscientizar a população. Animais domésticos, cães e gatos, eles já estão adaptados à nossa convivência, à convivência humana. O lugar de animal silvestre é no habitat natural, então você pode tê-los desde que com autorização e acompanhamento do órgão fiscalizador, que é o IBAMA. Ô Diego, como é que nós, como sociedade, podemos ajudar a fiscalizar, a impedir que casos como este daí possam se repetir, velho? A gente pode denunciar, tem órgãos oficiais para fazer essa denúncia? Com certeza. Não só uma possibilidade, como talvez até uma obrigação, né? Porque a preservação do meio ambiente, ela é um direito de toda a população. Nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente preservado. Então, em caso de alguma pessoa presenciar uma situação de maus tratos animais, pode acionar diretamente a Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiros, em alguns casos até o IBAMA, porque o que acontece? Há uma interligação entre esses órgãos. Então, a princípio, você não precisa se preocupar em qual órgão você está fazendo a sua chamada. Mas se você fizer uma chamada para a Polícia Militar, por exemplo, haverá um registro do boletim de ocorrência e a Polícia Militar certamente enviará esse procedimento para o IBAMA adotar as medidas administrativas adequadas. Hoje não, né? Desde sempre que eu me conheço por gente, é a Polícia Militar Ambiental, né, do meio ambiente, que faz um trabalho, inclusive, excepcional, com pouca gente dedicada a esse tipo de vigilância ou de apuração desse tipo de crime, né? São poucos militares dedicados a essa função ambiental, mas estão lá, né? Estão lá para, tipo, num caso de uma denúncia em uma zona rural, ou até mesmo casos como esse daí de maus tratos que tem que ser denunciado, né? A gente não pode ficar calado, né? Sim, com certeza. Um dos órgãos principais é a Polícia Militar Ambiental, você muito bem colocou esse ponto. E, apesar dos pesares, né, nós temos os órgãos ambientais e estatais aptos a lidarem com esse tipo de situação. Então, mais uma vez, quando a população presenciar esse tipo de situação, nunca deixar de comunicar aos órgãos. Agora, com relação a esse processo do dono do macaco prego aí, demora muito até ele ser indiciado? Como é que vai ser o trâmite legal aí para a gente também ficar atento com relação a esse caso, para trazer também outras notícias quando tiver a conclusão? Sim. Por se tratar de um crime de pena baixa, né, nós consideramos esses crimes como crimes de menor potencial ofensivo. E eles têm essa característica justamente para acelerar um pouco as investigações e a conclusão do caso. Então, atualmente está nas mãos da Polícia Civil. A Polícia Civil vai concluir as investigações, remeter o processo para o Ministério Público, onde trabalha o promotor de justiça. O promotor de justiça, de posse daqueles documentos, vai definir qual postura a ser adotada. Como eu disse, muito provavelmente
oferecer ao acusado ali uma transação penal, um acordo, né, melhor dizendo, um acordo para resolver a situação, de forma que ele não fique impune, mas que também haja uma compensação pelo dano ambiental praticado. E esse animal é recolhido, eu vi até aqui que tem uma médica, tá os cuidados da médica veterinária especializada em animais silvestres, que providenciará a destinação adequada. Será encaminhado ao IBAMA. Aí lá no IBAMA esse macaco ele vai receber, já deve estar recebendo todos os cuidados necessários para depois... Aí que fica a minha dúvida também com relação ao macaquinho, porque ele estava em cativeiro. Ele vai ser talvez solto no habitat natural dele, porque se ele ficou muito tempo dentro de uma jaula, se bem que os caras são especialistas nisso também, né? O que se deve tem saber o que eles vão fazer. não é minha área de Sim. especialização, mas o que se tem normalmente é um período de adaptação com o animal para um ambiente, o habitat natural, onde vai ser reinserido, né? Então ele não é simplesmente solto na natureza, ele vai passar por esse processo de adaptação. Sim, é o que a gente espera, né? Porque você vê aí, coloca as imagens de novo do macaquinho prego aí, ó. Isso daí, infelizmente, não é algo pontual, né? Você mesmo já deve ter, né, presenciado ou participado de alguma coisa relacionada a crime de maus tratos, né? A gente está pontuando que é um animal silvestre, ou seja, como o Diego trouxe, dá para ter um animal em cativeiro, mas seguindo todas as normas que o IBAMA passa pra gente aqui, né? E todo o carinho e cuidado necessário para ter um bichinho desse. Acho que o Latino tinha um macaquinho, não tinha? Tinha. Eu não lembro se era macaco prego, mas tinha um macaquinho Ficou lá. famoso nas redes sociais. Até fugiu o macaco do Latino. Eu lembro dele na rede social chorando lá, que o macaco fugiu. Mas o macaco sobe na árvore e vai embora. Quem que vai pegar o macaco de volta lá? Mas é isso. Ô, Diego, quero te agradecer aí pela sua participação. Tem algumas pessoas mandando mensagens aqui, né? Felicitações de aniversário aqui e tudo mais. Mas quero te agradecer por esse dia especial. Você está aqui participando junto com a gente. Deixa tuas redes sociais aí para quem quiser te acompanhar, né? E mandar mensagens para você lá. Você é especialista nesse tipo de direito ou não? Eu sou especialista em direito criminal, mas muita parte da legislação ambiental abrange o criminal. Então, muitas dessas partes nós estamos à disposição para trabalhar. Então, quem tiver com BO lá e precisar... É o advogado de porta de cadeia que gentilmente fala, né? Eu tenho muitos amigos que trabalham lá, são excepcionais, mas é uma área da lei que eu, inclusive, se eu fosse advogado, eu acho que eu iria entrar nessa daí. Advogado criminalista tem que estar à disposição para defender os direitos das pessoas, né? Então, no caso, nós estamos, grande parte do momento, defendendo os direitos dos acusados, né? E assim como todo cidadão brasileiro tem os direitos a garantias individuais, fundamentais, constitucionais, nós estamos lá para defendê-los. É isso aí. Tem um advogado que eu sigo que ele fala que todo mundo tem direito a ser julgado de maneira, né, Sim, legal, né? Seguindo o devido processo, observando as garantias constitucionais. E aí estão os advogados criminalistas. Obrigado, irmão. Deixa tua rede social, quem quiser te seguir. Pessoal, meu Instagram é @diegoassis.adv, o meu Diego é diferente, tá ali na tela, DHI. Fiquem à vontade para mandar mensagem no direct, respondemos todas lá. Muito obrigado. Cadu, e parabéns dessa vez. Obrigado, uma honra irmão. estar aqui nesse dia, viu? Prazer é todo meu, irmão. Muito obrigado você que assistiu esse corte até agora. Olha, já sabe o que fazer, né? Dá aquela força, é o like, é a curtida, é o comentário, é o compartilhamento, faz de tudo um pouco, que aí você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês aqui também no YouTube e no Facebook. Valeu, gente! E ó, não se esqueça, siga a gente na Rede Mais HD, YouTube, Facebook e o Instagram. Valeu!